A Guerra na Era da Informação é o terceiro livro escrito pelo autor Coronel Alessandro Visacro. O primeiro é de 2013, Guerra Irregular. O segundo, de 2014, Lawrence da Arábia. E a obra que será hoje aqui analisada é de 2018. A principal finalidade do livro é basicamente contrapor os modelos de guerra industrial e guerra na era da informação. Antes de chegar lá, o autor explica como era a guerra no modelo agrícola, que basicamente servia para fins de sedimentação e estabelecimento territorial. A guerra no período industrial é inaugurada e tem como arquétipo a Guerra Civil Estadunidense, uma vez que, naquela situação, havia conscrições em massa e também formações massadas. Nós podemos citar outros exemplos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, esse modelo de guerra se caracteriza por confrontos entre Estados-nações, portanto, confrontos regulares, simétricos. Também por conflitos com um período de tempo estabelecido. Nós sabemos que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. E nesses curtos períodos determinados, havia uma alta intensidade. Diferente do que foi identificado na Guerra da Era Industrial, a Guerra da Era da Informação começa a acrescentar alguns detalhes a mais, como, por exemplo, a deixada de lado do foco apenas nos conflitos cinéticos, a guerra propriamente dita material, e voltar-se para as dimensões informacional e pessoal. Um exemplo ajuda a esclarecer, e é justamente a Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tiveram vitórias no âmbito militar e cinético incontestáveis, mas acabaram deixando o país. Isso aconteceu porque no conflito informacional, a opinião pública tem um peso muito relevante. E as imagens de soldados americanos e também de vietnamitas chegando à população estadunidense gerou uma forte repercussão pelo fim da guerra. Fica claro, portanto, que o aspecto informacional, como as informações chegam, com o peso da opinião pública, pode ter até mais relevância do que os próprios conflitos bélicos materiais. É citado um caso muito interessante que, na conferência que selaria a paz e a retirada dos Estados Unidos, um general americano comentou com o vietnamita que havia vencido ele em todos os cenários de guerra. E o general vietnamita respondeu: "Isso é relevante?" Outras diferenças desses dois modelos de guerra dizem respeito à separação rígida que havia na Guerra da Era Industrial entre os conflitos de segurança pública e de segurança nacional. Como que a Guerra da Era Industrial identificava esses dois modelos? O que era de segurança pública dizia respeito a caso de polícia, enquanto os conflitos de segurança nacional ou questões de segurança nacional deviam envolver necessariamente os exércitos regulares. Por outro lado, a Guerra da Era da Informação, devido a seus conflitos assimétricos, não consegue identificar de uma maneira tão linear esses dois modelos. É citado no início do livro o caso da retomada de complexos do Rio de Janeiro. Naquela situação contra a polícia foram utilizados fuzis e granadas, armamentos que dificilmente podem ser atrelados a uma questão arquetípica de segurança pública. Portanto, há que se falar nessa cortina de fumaça e na dificuldade de separar os dois modelos. Por fim, o autor aponta como as zonas negras os grandes perigos da atualidade. Basicamente, são áreas em que o Estado perde sua soberania. E o autor aponta, portanto, como grande finalidade da Guerra da Era da Informação a sua retomada. Em suma, a Guerra na Era da Informação é um livro muito bem escrito, traz excelentes exemplos e ajuda a identificar como deixar de lado apenas a visão mecanicista, a visão bélica da guerra e trazer para o âmbito da antropologia e também do uso das redes os conflitos da atualidade.
A atualização é sempre necessária, embora não podemos olvidar de valores, crenças e treinamentos que se perpetuam através dos séculos. Na verdade, são questões complementares.